Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente dia para todos nós, uma excelente terça-feira, que Jesus possa se fazer presente dentro do nosso lar, que Jesus possa iluminar o nosso coração e guiar os nossos passos, hoje e sempre. E bom, meus irmãos, hoje é com muito carinho que estamos aqui no nosso segundo dia de reflexão, dedicada a conhecer um pouco mais sobre os 12 apóstolos. Lembremos que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando essa nossa reflexão, ela se encontra no capítulo 24, no item 8, que é uma passagem em que Jesus vai reunir os 12 apóstolos e vai ali dar um sermão para eles, ou seja, no sentido de passar um esclarecimento, porque os apóstolos iriam cumprir a missão da Boa Nova. Então Jesus os esclarece, passa alguns ensinamentos, é um momento muito importante. Então, visando esse momento que o nosso Evangelho nos rememora, vamos dedicar aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade de cada um dos apóstolos. Então estaremos aqui por 12 dias, a cada dia dedicando a conhecer um pouquinho mais dessas almas que foram chamadas por Jesus. Então hoje, meus irmãos, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o apóstolo Tadeu. Ele foi um dos convidados para estar ali com Cristo e vamos conhecer também um pouquinho da personalidade dele. Porque Tadeu, ele era um homem que tinha muita força física, mas ele tinha muita dificuldade de aprendizado e por vezes ele se sentia inferior aos outros apóstolos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre ele e também compreender que os apóstolos, eles irão ter características, formas de pensar que muitas vezes vai se afinizar com a nossa. A gente vai ali ver uma semelhança. E isso é importante para a gente compreender que Jesus não chamou almas perfeitas para caminhar com ele e compartilhar a boa nova. E isso nos faz pensar que nós, mesmo almas imperfeitas, podemos compartilhar a boa nova. Nós, mesmo almas imperfeitas, podemos servir a Jesus. Então, meus irmãos, lembrando aqui antes da gente começar também, que todas as informações compartilhadas é do livro Ave Luz, que é um livro que foi ditado pelo Espírito Shaolin e psicografado por João Nunes Maia. Lembrando que esta obra vai nos trazer aí um prefácio de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, falando um pouquinho mais da importância de conhecer os 12 apóstolos. Então, meus irmãos, vamos aqui começar. Quem era Tadeu? Qual a sua personalidade e também qual a sua fraqueza moral? Vamos lá. O espírito Shaolin nos diz que Tadeu tinha uma mente que não conseguia armazenar conhecimento, nem extrair o saber que vinha envolvido nas parábolas. Ou seja, Tadeu, ele ouvia as parábolas de Jesus, que eram ensinos simples. Mas mesmo esses ensinos simples, Tadeu tinha dificuldade de extrair ensinamento. Era preciso a cooperação dos outros e mesmo assim o seu esforço se tornava desumano para sentir um pouquinho daquilo que era abundante nos outros discípulos. Ou seja, os outros apóstolos, eles iam até Tadeu e ajudavam ele a entender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, com os outros explicando para ele tinha um cadinho de dificuldade de entender. E sabe, meus irmãos, eu estava aqui pensando, a gente também é um pouquinho dessa personalidade de Tadeu. Porque muitas vezes nós lemos um livro que seja da doutrina espírita, um ensinamento, uma pergunta lá do livro dos espíritos, e a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. Às vezes é uma palavra difícil que é colocada, uma palavra nova que a gente não conhece,
ou um ensinamento que ele é tão profundo que para nós ainda é difícil assimilar. Então, digamos assim que a gente tem um pouquinho dessa característica de Tadeu também. E olha só, continuando aqui. Contudo, Tadeu, ele tinha um corpo muito másculo, ou seja, ele tinha uma força física muito grande, mas parecia um gigante dos contos orientais. Ele tinha porte esbelto, mas de tendências grosseiras. Olha só, também os céus não se esqueceram de dar-lhes um coração simples e bom. Olha a imagem de Tadeu se formando para nós. Um homem grande, forte, másculo, mas com alguns traços grosseiros, mas de um coração muito simples, de um coração muito bom. Olha isso. Não obstante, seus pensamentos se irradiavam na mais profunda humildade, pedindo a Deus que o dotasse de mais um pouco de inteligência, para que ele pudesse ouvir e entender a Jesus. Sentia-se humilhado diante das exposições filosóficas e doutrinárias dos outros companheiros. Olha só Tadeu, meus irmãos, um dos apóstolos. Tadeu, ele muitas vezes humildemente rogava a Deus um pouquinho mais de inteligência, só para que ele pudesse entender os ensinamentos doutrinários que Jesus passava. Tadeu aqui ele se sentia humilhado diante das exposições dos evangelhos, das palestras que os outros apóstolos faziam. Ele se sentia humilhado perto dos outros companheiros, porque ele se sentia inferior. Ele sentia que a inteligência dele não era suficiente para compreender aquilo. E olha só, nem por isso Jesus deixou de o convidar para fazer parte dos 12 e estar na missão. Olha que ensinamento isso para nós. Ou seja, Jesus não tinha um padrão esperado. Jesus contava era com a humildade de coração. E isso Tadeu tinha muito, muito. Ele podia até ter dificuldade em entender os ensinamentos, mas ele tinha muita boa vontade, ele tinha muita humildade. Então Jesus via ali um servo muito fiel para poder cooperar na obra divina. Olha isso. Então vamos ver aqui qual que é a pergunta que Tadeu vai fazer a Jesus, porque ele vai ter uma dúvida. Então qual que vai ser essa dúvida? Então Tadeu vai dizer assim: Mestre, como sabes, por vezes eu me constranjo, ou seja, Tadeu é um pouco tímido para fazer perguntas, mas eu gostaria, com todo o respeito que te dedico, de questionar algo. Mesmo não tendo o direito de acusar ninguém e nem a intenção de julgar os atos de Deus, qual que seria o teu pronunciamento acerca de justiça? Pois em vários momentos me parece ver o contrário dos fatos diários. Tadeu quer compreender um pouco mais de justiça, meus irmãos. E essa também é uma dúvida nossa. Porque ele diz assim: eu sei que não posso julgar os atos de Deus e que a justiça de Deus é perfeita. Mas é que às vezes Tadeu diz: eu vejo coisas contrárias nos fatos diários, parecendo que aquilo é injustiça e não justiça. Olha só. Muitas vezes a gente também não é assim? Vê o que ocorre a nós ou ao nosso próximo, ou a quem a gente ama, e mesmo a gente sabendo que a justiça de Deus é perfeita, lá no fundo a gente se questiona se aquilo não seria uma injustiça. Então essa é a dúvida de Tadeu, que também é uma dúvida nossa. Então vamos ver aqui qual que vai ser a resposta de Jesus? Cristo vai responder: Tadeu, se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade, te digo que nenhum astro desses que embeleza o infinito desaparece fora da hora, como a queda de uma folha não se dá em momento errado. Tudo,
mas tudo se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus começa dizendo que nada ocorre na nossa vida sem que seja a vontade de Deus. Nada ocorre na nossa vida sem que seja a vontade de Deus. Então, tudo que nos ocorre foi prescrito por Deus, foi aprovado por Deus. É importante a gente ter essa compreensão da vontade perfeita do Pai. Muitas vezes não iremos compreender, muitas vezes iremos nos revoltar, acreditando que estamos sendo injustiçados. Mas, meus irmãos, o nosso olhar ainda é pequeno, o nosso olhar ainda é fechado. Precisamos lembrar que Deus enxerga o todo. E olhando o todo, Ele sabe que aquele momento nós precisávamos passar. Então, o que pra gente é infelicidade, o que pra gente é injustiça, na visão de Deus é aprendizado. E para o nosso futuro, aquele ocorrido vai nos proporcionar a felicidade eterna. E não a felicidade só do momento aqui na matéria, mas a felicidade eterna. E Jesus continua a resposta a Tadeu. O que percebestes como fenômeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar, sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no avanço espiritual. Por outras palavras, se nós recebemos o nosso fardo, é porque nós conseguimos carregar. Deus não coloca fardo pesado sobre ombros fracos. Então, tudo o que nos ocorre na vida, meus irmãos, é porque temos a força para enfrentar. Olha isso. Que as palavras mais de esperança, essa de Jesus. E ele encerra dizendo, olha, juiz só um o é. E a ele pertencem todos os direitos de aplicar a lei de reação das ações executadas. Olha só, toda ação que temos terá uma reação. E essa reação pertence a Deus determinar quando ela chegará e como chegará para nós. Então, as nossas provas, os desafios da vida, os momentos difíceis, precisamos ter primeiramente a compreensão de que tudo o que nos ocorre foi permitido por Deus. E se foi permitido, é porque Ele enxergava que algo ali a gente tinha para aprender e que algo nós extrairíamos de bom daquilo e que também nós teríamos força para enfrentar. Às vezes a gente quer que o sofrimento ou que aquela prova acabe logo, mas tudo tem um tempo certo. Como aqui Jesus diz, né? Nenhuma folha cai da árvore fora do tempo. Então, às vezes, um desafio que a gente está enfrentando, a gente pode achar que está demorado, que não está passando, mas tem o tempo certo, que é o tempo exato do nosso aprendizado com aquela etapa da vida. Precisamos confiar, ter paciência, confiar na justiça perfeita de Deus. É esse o ensinamento que Jesus passa para Tadeu, meus irmãos, e também passa para todos nós. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta terça-feira, convidar para amanhã a gente conhecer um pouco mais sobre Judas, o Iscariotes, conhecer a personalidade dele e também qual foi a pergunta que ele fez a Jesus. Nos encontramos aqui amanhã no nosso evangelho diário, este momento que colocamos o nosso coração voltado a Jesus. Lembremos que essa é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos como uma grande família. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.